E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os principais destaques da Série A 2025-2026. Minha ideia é passar por cada um dos 20 times. Eu já havia feito um vídeo analisando o aspecto mais coletivo, questão dos trabalhos, ao final da temporada, o que que a gente podia esperar de cada time aí, o que foi decepcionante, o que foi surpresa. Agora eu vou tentar falar sobre os jogadores, né, de cada um desses times. Eu até fiz aqui, eu publiquei uma seleção da temporada para mim. E aí eu deixo o espaço aberto aí para uma discussão. Vamos fazer uma discussão interessante, saudável, de preferência sem ofender, tá? Igual eu falei aqui, é sempre difícil e polêmico a gente fazer uma seleção da temporada. Então, para tentar ser um pouco menos injusto, porque queira quer não, fazer uma seleção sempre é muito injusto, eu fiz aqui a minha, né? Eu montei ela. Fique à vontade aí para criticar, né? Para falar o que vocês acham que ficou faltando, o que poderia estar melhor. E vamos debater um pouquinho aí sobre isso, sobre o que vocês concordam, o que vocês discordam. Inclusive, eu coloquei no gol aqui Manhã e Karnezek, para mim foram os dois grandes destaques dessa temporada. O Akanji teve bom desempenho na Inter, o Bastoni, o Jacobo Ramon no Como, o Mário Rila na Lazio, apesar dos problemas da Lazio na temporada, Marco Palestra na direita, o Saelemaekers, que caiu de rendimento nessa reta final de temporada, ali como um ala do Milan, eu deixei ele nessa seleção, o Di Marco, que foi o MVP do campeonato, e o Wesley, que apesar de ser um lateral direito, né, ele jogou pela esquerda, como um ala pela esquerda, na Roma do Gasperini. Ali no meu campo Locatelli, que eu vi tem algumas pessoas questionando, falando do Locatelli. Inclusive eu não entendo esse hate que o Locatelli tem. Tem muita gente que critica muito, mas ele fez uma bela temporada, tanto no aspecto defensivo, com desarmes, interceptações, quanto para construir, lançando, construindo as jogadas da Juventus. Foi um jogador extremamente importante. O Fagioli, ali também, jogador da Fiorentina, fundamental nessa recuperação da equipe. O Modric, já veterano, também foi muito bem no Milan. Manu Koné no meio-campo da Roma. O Çalhanoğlu na Inter e o Rabiot ali no Milan, outro jogador de destaque nessa temporada. Ali com uma camisa 10 o Nico Paz, e também coloquei o Wilds, que apesar das oscilações que o Wilds teve, foi um atleta de muito destaque pela Juventus. E Malen e Lautaro lá na frente. O Malen chegou em janeiro, teve um impacto muito bom. Também coloquei o Dovkas, que foi um artilheiro importante do Como. E o Marcos Thuram, que cresceu demais de produção nesse fim da campanha da Inter, da campanha do título, extremamente determinante para a conquista. Falando especificamente sobre cada time, começando pela Inter, eu destacaria o Çalhanoğlu, é claro, no meio-campo, fez ali um golaço contra a Roma, que foi fundamental para a vitória da Inter e também para o título dos Nerazzurri, aí o Scudetto número 21 da história da Inter. O Di Marco ali pela esquerda, esse ala que constrói, que avança, que dá muito trabalho para a defesa adversária, bate escanteio, bate falta, tem uma batida na bola muito boa. Ele foi o MVP do campeonato, né, na eleição da Série A, foi o melhor jogador. O Zielinski, que foi recuperado nessa temporada, foi, eu diria, que um dos melhores meio-campistas também, seja jogando ali na do Çalhanoğlu, mais à frente, foi um atleta, né, o polonês foi um atleta que contribuiu muito para esse título da Inter. É um jogador que havia decepcionado na última temporada, o Kivo conseguiu recuperar. A dupla Tula, né, que é o Thuram e o Lautaro, se reencontraram aí nessa reta final de temporada, foram muito bem e tiveram aí no banco Pio Exposto e Boni. Foi uma grande diferença em relação à Inter da última temporada, que não tinha no banco jogadores tão confiáveis como os jovens Pio Expósito e o Boni, que apesar de novos, entraram, agregaram bastante nesse ataque. Tem tudo para serem jogadores, atletas muito importantes nesse curto, médio e longo prazo aí na Inter. E o Expósito extremamente valorizado. O Boni também já havia se valorizado no Parma. Chegou, entrou, seja como titular ou vindo no banco, sendo um jogador importante nessa rotação do elenco. Passando para o Napoli, eu destacaria o McTominay, né, que novamente sendo um goleador, esse cara que chega na área, tem uma chegada muito boa, tem uma finalização como forte, seja pelo alto, infiltrando na área. Eu destacaria também o Alisson Santos e o Vergara, que surgiram muito bem. O Alisson Santos chegou na janela de janeiro, contratado junto ao Sport. E o Vergara, que começou a receber as chances por conta de lesões ali no ataque. Um jogador que não é tão novo, mas que acabou se despontando só agora ali na elite do futebol italiano, que reforça muito esse problema que os times italianos têm com a transição da base para o profissional. O David Neres estava bem, acabou tendo uma lesão,
nessa temporada, nesse vídeo, eu não vou falar sobre decepções, sobre jogadores que eu esperava mais na temporada, porque eu acho que é mais interessante fazer só um vídeo falando sobre os destaques dos principais times, falando sobre esses aspectos. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade de falar abrir um vídeo para falar apenas de jogadores que decepcionaram, foram grandes decepções. Eu acho que pode ser feito em um outro vídeo. Nesse em específico, eu escolhi falar somente sobre os destaques dos times da Série A. Se vocês quiserem algum outro vídeo aí falando sobre o que eu esperava de algum outro jogador, de algum outro time, deixa aí nos comentários que eu faço. Mas sobre cada um dos times, decepções, esses aspectos eu comentei no vídeo do veredito final da Série A 2025-2026. Passando para a Roma, o Svilla, mais uma vez se reafirmando como um goleiro muito seguro, extremamente importante para essa defesa da Roma, que foi sólida ao longo da temporada. Matias Sulé, o argentino, no ataque, tem uma canhotinha muito forte. O Wesley, que jogou pela esquerda e fez uma bela de uma temporada, fundamental para a Roma voltar à Champions League. A gente teve o Malen, que chegou em janeiro com um impacto inicial excelente, garantindo pontos importantes, decidindo jogos a favor do time do Gasperini. O Manu Koné, no meio-campo, um jogador que também se valorizou muito na Roma. A Roma não contratou ele caro, na temporada passada, é um jogador que vem cada vez mais sendo dominante no time. Destacaria também ali a solidez defensiva da Roma, importante. A gente teve aí o Mantini na zaga, né? Mantini, indicar, o Mário Hermoso, o Ghilardi, que é um garoto italiano também que cresceu, o Pizzilli no meio-campo, um garoto também que conseguiu encontrar espaço, fazer ótimos jogos. É um atleta para a gente ficar de olho aí, não só na Roma, mas também na seleção italiana. O Como, que o Fábricas é o grande maestro desse time, um trabalho autoral, um ótimo trabalho. O Nico Paz é o protagonista dentro de campo. E mas além do Nico Paz, que Nico Paz é chover no molhado, falar dele, né? Todo mundo conhece bem. A gente teve o Jacobo Ramon na zaga, o Lucas da Cunha no meio, o Baturina ali partindo da ponta para dentro, sendo um jogador também determinante para o Como. O Jesus Rodrigues também foi um jogador que teve importância, né, nesse time do Como. Dovicas, como eu já falei, no ataque, sendo esse artilheiro. Passando para o Milan. O Maignan foi decisivo, apesar do Milan ter decepcionado muito. Se não fosse o Maignan, o Milan nem chegaria nessa última rodada, dependendo apenas de si para a Champions, mesmo não conseguindo. Não apaga a temporada decisiva que teve o Maignan. O Gabi na zaga foi bem, a gente teve o Gabi e o Pavlovic, num esquema do Alega que privilegia esse zagueiro, né, protetor da área, como é o Gabi, um zagueiro mais lento, mas que tem essa leitura para defender em um espaço mais apertado, com menos para correr. O Gabia teve bons jogos. O Saelemaekers na direita começou bem a temporada, depois teve uma queda. E na esquerda o Milan contratou para substituir o Theo Hernandes, o Estupinhan, só que o Estupinhan não encaixou no time, não conseguiu fazer bons jogos, em que pese ele ter feito um gol decisivo em um derby contra a Inter. E o Bartesag, que é um garoto, conseguiu crescer, tomou conta da posição, é um jovem para a gente ficar de olho. No meio-campo a gente teve Modric e Rabiot, com aí destaques da Série A também. O Ricci, que o Milan contratou junto ao Torino, ele não teve tanto espaço, ele até fez alguns bons jogos, mas o Alegre não viu nele esse jogador importante para ser titular no time do Milan, que a gente pode até discordar, mas é assunto para outro vídeo. A Juventus teve, como eu já disse, o Locatelli e o Wilds como protagonistas muito importantes. Não fossem eles, a Juventus também não chegaria na final aí da rodada, dependendo apenas de si. O Locatelli até perdeu um pênalti contra o Sassuolo, nessa reta final e tudo mais, mas isso não vai apagar a baita temporada que o Locatelli fez. A gente vê até inclusive torcedores da Juventus criticando, eu vejo no X, mas é um jogador muito diferenciado, é capitão do time, renovou há pouco tempo. Na zaga, uma certeza da Juventus foi o Bremer, em que perde os problemas físicos, é um jogador muito bom para defender, para proteger bem a área, no jogo aéreo, um zagueiro de alto nível. A gente teve a chegada do Luciano Spalletti, que melhorou muito o desempenho de diversos jogadores, como o Kelly, que é um zagueiro mais limitado, mas cresceu de produção desde que o Spalletti chegou. O Kalulu jogou bem depois que o Spalletti chegou ali pela direita, ou como zagueiro, ou até mesmo como lateral. Passando para a Atalanta, o Karnezek, que para mim esteve entre os melhores goleiros aí da Série A.
fez um belo campeonato, sendo decisivo, garantindo pontos para a Atalanta. Teve uma partida diante do Como que ele pega um pênalti do Nico Paz no finalzinho. Foi uma partidaça do goleiro italiano. O Scalvini se recuperou, ele se recuperou bem na zaga da Atalanta, um jogador que sofre com problemas físicos nos últimos anos, teve cirurgia importante para fazer, se conseguiu se recuperar, e o Rafael Palladino, o treinador, conseguiu recuperar bem a Atalanta nessa temporada, apesar de que tudo indicar que ele vai sair. No momento que eu estou fechando esse vídeo, eu estou fechando após a rodada, domingo à noite, a gente não sabe ainda oficialmente, mas tudo indica que a Atalanta vai se separar do treinador. O Bolonha teve no meio-campo o Nicola Moro, que foi um jogador importante, que teve destaque. O Vincenzo Italiano é um jogador que muda muito as peças ao longo da temporada, ele não é de manter ali só um 11 titular, ele roda bastante o elenco. O Lucumi na zaga, que já vinha sendo esse jogador de destaque, voltou a ser. Na frente o Santiago Castro, como um jogador que fez seus gols, foi importante, sai valorizado da temporada. O Bernardeschi que foi bem nesse retorno dele à Itália, o canhotinho, tem qualidade técnica, foi bem nessa campanha do Bolonha, principalmente na Liga Europa. O Bolonha acabou eliminando a Roma e depois foi eliminado para o campeão Aston Villa. A Lazio, que teve o Mário Rilla como grande, eu diria que sua grande referência na temporada, um zagueiro, se mostrou muito sólido. O Pedro no ataque, seja vindo do banco, na maioria das vezes, como titular, no menor número, foi um jogador decisivo e agora se despede da Roma não, perdão, se despede da Lazio com muito respeito, com após temporadas boas, né, o Pedro conseguiu bons números e deixa aí a Lazio com muito respeito. A Lazio que buscou o Eduardo Mota no gol pro gol em janeiro, passei ali um reserva, o Provedel acabou machucando e a Lazio precisou lançar o garoto, ele foi bem, fez bons jogos, ainda tem o que melhorar, é verdade, mas é um goleiro para a gente ficar de olho, em uma safra muito boa de goleiros que a Itália vai tendo nos últimos anos, né? Apesar do Donnarumma ser incontestável como titular, a Itália vai tendo bons nomes aí para ser ali um suplente, para estar no elenco ali, são muitos nomes confiáveis, né? Que pese jogar apenas um, todo mundo sabe. Inclusive, eu vou falar de outro goleiro de destaque já já. A Udinese teve o Soler na zaga, como um zagueiro que não só bem defensivamente, mas que também consegue subir para o ataque, um esquema de três. Parece estar na mira de muitos clubes aí importantes no cenário italiano. Vamos ver o que vai acontecer. O Keenan Davis, o inglês no ataque, fez seus gols, teve destaque, foi relevante. O Atá ali no meio campo, no meio para o ataque, também foi esse jogador que teve relevância, o Zaniolo se recuperando, o Ekkelenkamp com gols importantes. Passando para o Sassuolo, a gente teve o Muric no gol, fez jogos bem bons no gol do Sassuolo, em que pese não continuar mais no clube. O Berardi, todo mundo conhece, um especialista aí é, em fazer gols na Série A, principalmente no Milan, né, que sofre bastante com ele, mas é um jogador, uma bandeira, uma referência desse Sassuolo que fez uma boa temporada. A gente teve o Koné e o Matic já mais experiente, o Koné mais jovem, nesse meio campo do Sassuolo, que deu trabalho, que foi competitivo, e na zaga o Muharemovic, um bósnio, inclusive jogou contra a Itália na repescagem, jogador de destaque, teve relevância na Série A, está aí também atraindo muitos clubes no mercado. O Torino teve o experiente Paleari no gol, fez uma boa temporada, foi um goleiro que conseguiu fazer algumas boas defesas em um sistema defensivo muito ruim do Torino, que só conseguiu ali dar uma melhorada depois da chegada do técnico Roberto D'Aversa. O Vlasic, ali com meia, o ataque, extremamente importante, foi fundamental para essa recuperação do Torino, um jogador que é uma garantia. O garoto Casadei teve seus momentos, é um jogador que apareceu ali bem na base da Inter, né? Depois foi vendido ali para o Chelsea, não conseguiu se firmar, voltou para a Itália, foi para o Torino. É um jogador que teve também relevância ali em categoria de base da seleção italiana, em seleções de base, mundial de base. É um jogador que tem uma chegada na área forte, um jogador alto, que consegue fazer essas infiltrações, mas que ainda não havia se encontrado. E no Torino teve seus momentos nessa temporada.
um jogador para a gente ficar de olho, né? Eu falei sobre a chegada do Roberto da Versa, eu tô com a colinha aqui para eu não me perder de tudo que eu estou falando. O Parma, que teve aí um time sólido na defesa, no ataque não foi tão produtivo, mas teve na figura do Pellegrino, o argentino, é, foi relevante, fez seus gols, camisa 9 que teve destaque, na Série A. O Suzuki no gol, um goleiro confiável, apesar de ter sofrido uma lesão importante, ficou fora alguns jogos, o Parma sofreu um pouco para encontrar esse substituto para o Suzuki, que depois retornou, é um goleiro confiável, valorizado. E no meio campo, o Bernabé e o Mandela Keita são jogadores que garantiram ali é, jogos para o Parma, garantiram pontos importantes, foram destaques dessa campanha do Parma, do Carlos Cuesta, que é o técnico mais jovem da Série A. Foi auxiliar aí do Mikel Arteta, campeão da Premier League com o Arsenal. O Cagliari, que inclusive eu falei, eu fiz um tweet sobre o Fábio Pisacani, que sai muito valorizado, estava nas categorias de base do Cagliari, o Cagliari apostou, fez uma aposta caseira nele para assumir o time de cima, ele deu conta do recado, salvou o time com rodadas de antecedência, lançou muitos jovens, sendo muitos deles italianos, o que é bem relevante, num cenário que a gente critica bastante, né? Os técnicos por essa falta de coragem, os clubes por essa falta de uma transição melhor da base para o profissional. O Pisacani ele fez um belo trabalho nesse sentido aí e sai também com bastante destaque na temporada. A gente teve aí o Palestra na direita, eleito o melhor defensor da Série A, o Caprilli no gol, um goleiro que passou segurança. No ataque a gente teve o Sebastiano Espósito, irmão do Pio Espósito, fez aí uma bela temporada. Na Fiorentina a gente teve o Fagioli e o Mandrágora no meio-campo. O Mandrágora já mais experiente, fez um golaço na Juventus outro dia, na rodada 37. E o Fagioli, esse jogador que foi revelado na Juventus, o Mandrágora também tem histórico de passagem pela Juventus, o Fagioli foi revelado lá e tudo mais. Um jogador de qualidade, com a bola no pé, é, ainda tem que aprimorar ainda o seu jogo, mas é um jogador que eu particularmente eu gosto bastante. Eu achei bem interessante a temporada dele no meio-campo da Fiorentina. Foi fundamental para a Viola se salvar do rebaixamento. E vamos ver aí como será a tendência que o time da Fiorentina do futuro, próxima temporada, seja construído em torno desses jogadores, né? Principalmente, que eu imagino que a Fiorentina fará de tudo para eles ficarem, pois foram garantias nessa temporada. A gente tem aí a questão do Dodô, o brasileiro, o lateral direito, também teve destaque, em que pesa uma temporada muito ruim da Fiorentina. Aliás, um jogador que, inclusive, eu já falei mais sobre como ele teve pouquíssimas chances na seleção, quer dizer, ele não teve nem chance na seleção, é um jogador que não foi lembrado aí, e é um bom lateral direito, uma posição carente do Brasil, mas o Dodô parece não estar nos planos, em que pese ter destaque na Fiorentina, uma liga importante e tudo mais. O Parisi, que sofreu uma lesão grave mais recentemente, teve importância, um lateral esquerdo, joga como ala, foi colocado até na ponta pelo Vanoli, que deu conta do recado, fez bons jogos, foi importante, agora vai ficar um tempo se recuperando. O Genoa teve o Ostigard na zaga, um cara bom na bola aérea, fez uma bela campanha ali juntamente com o Genoa, que se salvou do rebaixamento, muito graças ao De Rossi, que chegou, recuperou a confiança, retomou o caminho ali das vitórias, de pontuar, para o Genoa pontuar mais, e conseguiu se garantir ali de uma forma, eu diria até que segura. No meio-campo, Malinovski, que está de saída, o Frendra também, um jogador que há alguns anos já vem sendo esse destaque, e no ataque o Colombo, que agora está em definitivo no Genoa, e o Vitinha. O Leite, aí a gente entra nos times que fizeram as temporadas bem ruins, já é até mais difícil você destacar alguns jogadores que foram muito bem, mas o Leite teve ali o Falcone no gol, que evitou gols que fizeram com que o Leite permanecesse na Série A, e o Thiago Gabriel na zaga, um zagueiro alto, português, que está muito valorizado, é bom a gente ficar de olho aí, que ele pode pintar em algum time importante no cenário italiano, né? Fez uma temporada bem boa pelo Leite. A Cremonese teve o Bonazzoli como um artilheiro, ele novamente bateu a marca dos 10 gols na temporada. Esse jogador que consegue garantir alguns gols, inclusive alguns deles bem bonitos, por sinal. O Verona e Pisa eu já acho mais difícil de destacar. O Verona eu coloquei que o experiente Gagliardini no meio-campo, mas de dois times muito ruins, com o Verona e Pisa. O Verona é um time, inclusive, acho que preocupa a questão de montagem do elenco, fez uma temporada muito bagunçada, muito perdido. E o Gift Orban foi ali o goleador do Verona.
O Pisa, eu até acho que o Pisa fez alguns bons jogos com o Gilardino, depois conseguia competir e tudo mais, depois que demite o Gilardino com o Elige Marque, o Pisa não conseguiu nem competir, foi rebaixado aí sem muitos, sem muita dificuldade, né? Teve isso, né? Não conseguiu sequer ensaiar uma recuperação aí e foi rebaixado merecidamente, jogou muito pouco. Teve ali o Stefano Morel como o grande artilheiro e no meio-campo ali, né, o Ebcher, que jogou passagem no Bolonha, ali estava emprestado, um jogador que eu destacaria, mas nesses times aí eu já acho mais difícil a gente destacar, principalmente porque pelo cenário catastrófico que eles tiveram. Mas é isso, a intenção do vídeo de hoje era isso, passar uma geral pelos destaques de cada um dos times, né? Deixa o like aí, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.